Você sabe o que são os números inteiros? Como eles são e de onde eles surgiram? Nesse vídeo, você vai conhecer brevemente a história dos números inteiros. Já parou para pensar como seria a nossa vida sem qualquer conceito de número, técnica ou operação aritmética entre eles? Ou ainda pior, como seria o mundo sem Free Fire ou PlayStation? Imaginou como nosso mundo seria sem qualquer possibilidade de enumerar as coisas? Na história, se buscarmos essa ideia, podemos entender que cada povo tinha seus próprios métodos para contar. A história não é muito simples e acredite, ainda hoje existem algumas culturas que vivem sem o conceito de número. Um exemplo são os aborígenes australianos. Vocês podem não acreditar, mas é muito provável que as primeiras sequências de contagem foram formadas a partir da contagem das partes do corpo humano. Cabeça, 2 braços, 2 mãos, 2 pernas, etc. Conhecido como Sistema de Contagem Corporal dos Eipos. O número 25 representava o corpo inteiro. Cada um dos lados do corpo era formado por 12 partes e a 13ª parte era a cabeça. Os sistemas de contagem surgiram de forma intuitiva para que os povos antigos pudessem relacionar quantidades de animais do rebanho, de sementes que deveriam ser guardadas para futuras plantações e por aí vai. Mas é importante ressaltar de que não foi somente estas situações utilizadas como uma forma para a contagem. E se repararmos alguns livros didáticos que buscam contar estes momentos, percebemos que o exemplo da contagem das ovelhinhas ele é sempre lembrado. Mas nossos alunos, ao aprender esse processo, não sabem que esse modelo e este exemplo são importados lá da Europa, como muitas das nossas experiências matemáticas. Mas e o nosso modelo? Necessariamente é como? Precisamos refletir mais sobre isso. Foram surgindo diversas representações numéricas para facilitar a contagem. E com o passar do tempo, esses símbolos, ocorreram modificações, até chegar aos números que conhecemos atualmente. Mas afinal, como é a história dos números negativos? O surgimento e o uso dos números negativos atribuíram-se aos povos egípcios e gregos durante o período da Grécia Antiga. Aos gregos é atribuída ao filósofo matemático Diofanto de Alexandria. Porém, fala-se do uso pelos chineses, povo dotado de muita inteligência, que atribui o número negativo como perda. Características estas identificadas no povo hindu, mais preciso na região do Oriente Médio atualmente. Não podemos afirmar com exatidão tais situações, por vários motivos. Um bastante conhecido é o incêndio da Biblioteca de Alexandria, onde possivelmente houvesse muitos registros que explicariam tais dúvidas. E quando realmente os números inteiros começaram a fazer parte do dia a dia da humanidade? Com a expansão comercial, aumentou a circulação de dinheiro, obrigando os comerciantes a expressarem situações envolvendo lucros e prejuízos. A maneira que eles encontraram de resolver tais situações consistia no uso dos símbolos mais e menos. Por exemplo, se um comerciante possuísse 15 quilos de arroz e vendesse 4 quilos de arroz, escreveria o número 4 acompanhado do símbolo negativo. Se ele comprasse 6 quilos de arroz, escreveria o número 6 acompanhado do símbolo positivo. E assim surgiu esse conjunto numérico. Os números inteiros são um conjunto dos números naturais, seus opostos aditivos e o zero. Ou seja, os naturais são os números de contagem. 1, 2, 3, 4. Os seus opostos aditivos são o -1, o -2, -3, -4. Esse é o conjunto dos números inteiros.